Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é sexta-feira, 27 de janeiro, e esse é o seu Diário Econômico Original. Cada mercado brasileiro teve uma história para contar ontem. A menos interessante se deu no dólar, que teve uma leve queda para 5,07. Nada muito legal para contar aqui. Já a Bovespa conseguiu fechar no vermelho, mesmo num dia em que a Vale subiu quase 2%, ainda naquele entusiasmo com China e tudo mais. O lado negativo do índice veio com os papéis da Petro, que caíram mesmo com o petróleo avançando 1,5% lá fora. A justificativa é notícia requentada. Para surpresa de quase zero pessoas, pelo jeito, o senador Jean Paul Prats foi aprovado para integrar o conselho e a presidência da estatal. O futuro presidente da Petro defendeu no passado recente, por exemplo, a criação de um fundo de estabilização para os preços dos combustíveis. E aí circulou um texto de analistas setoriais dizendo que se esse tal fundo já tivesse operando nos últimos anos, o seu déficit acumulado teria atingido 86 bilhões desde 2015. Esse desempenho relativamente pior também fica mais claro se a gente considerar que Nova York fechou com alta de 1% no caso do S&P 500 e de 1,8% do Nasdaq. Entre outros fatores, o PIB americano realmente veio mais forte que as expectativas e acabou fechando 2022 pouco acima de 2%. Os ativos gostaram, provavelmente porque o dado acaba empurrando aquela visão de recessão mais para depois do que para antes. Mas os detalhes desse PIB são menos positivos, pelo menos na minha leitura. Os destaques positivos primeiro foram o setor de serviços, que é um sinal complicado para a inflação, mas vamos lá, e também estoques, que entram somando o PIB, mas ninguém quer crescer via estoque, certo? Na verdade, cerca de metade desse aumento do PIB veio de estoques no quarto tri do ano passado, enquanto que os gastos do governo, que também não é um jeito muito interessante de crescer, tiveram maior avanço desde 2021. Também o consumo das famílias decepcionou as projeções dos analistas. E outra linha que mantém o papo de recessão ainda na mesa, pelo menos vai na minha cabeça lá para o final desse ano, são os investimentos residenciais, que cravaram a 7ª queda trimestral consecutiva, respondendo aí às taxas de hipotecas que estão subindo junto com os juros do Fed. É os juros começando a machucar de forma mais clara a atividade econômica americana. Bom, junto com o PIB americano também saiu um dado semanal forte lá nos Estados Unidos, com os pedidos de auxílio-desemprego cedendo de novo, agora para o nível mais baixo desde abril do ano passado. A inflação segue cedendo, é verdade, mas será que é na velocidade que o Fed gostaria? Olha esse dado de emprego. Será que isso não conversa com salários mais altos? A inflação chegar em 4% ao ano me parece que vai acontecer, ainda esse ano. Já para ela chegar em 2%, que é a meta do Fed, me parece que vai ser mais brigado. Falando agora dos nossos juros futuros, esse é um mercado que já vem sofrendo mais que os demais por não ter uma narrativa favorável colada nas commodities e na China, como é o caso do nosso câmbio e da nossa bolsa. Mas ontem teve fatores técnicos que vale a gente explorar um pouquinho aqui. O Tesouro Nacional divulgou o seu Plano Anual de Financiamento, que a gente chama de PAF, referentes a 2023. Basicamente, ele traz os elementos que vão nortear a gestão da dívida pública federal na captação de grana junto ao mercado. A necessidade líquida de financiamento do Tesouro é da ordem de 300 bilhões de reais a mais esse ano do que no ano passado. E aí, como a discussão sobre fiscal, inflação e Selic segue complicada aqui no Brasil, o Tesouro teve que manter nas suas estimativas algo perto de 40% de pós-fixados. Eles vão correr atrás desse tamanho de emissão de pós-fixado. Essencialmente porque o Tesouro antecipa que o mercado vai ter demanda por LFT com esse receio, por exemplo, de que a Selic volte a subir. O Tesouro também quis passar a mensagem de que ele não pretende usar o colchão de liquidez que ele tem, que deve estar perto de 8 meses de vencimentos de dívidas. Se ele não capta nada, ele consegue fazer frente a 8 meses de vencimentos da dívida pública. Mas para isso ele vai ter que fazer emissões perto aí de 30 bi de dólares por semana, que é acima do volume médio que a gente viu em 2022, que foi pouco acima de 20 bi, 22 bi para ser exato. Não parece ter nenhum problema iminente, mas precisa combinar com a volatilidade do mercado e a comunicação do governo. Até agora, por exemplo, esse volume das emissões está em 18 bi no acumulado médio aí de janeiro.
culpa também da volatilidade do mercado e essa dificuldade de colocação nesse tamanho a contento. Se tem a ver ou não, eu deixo com os especialistas, mas ontem, por exemplo, o leilão semanal do Tesouro teve oferta muito mais concentrada nos vencimentos mais longos de pré-fixado, o que acabou pressionando a curva de juros para cima. E aí, num ambiente ainda instável nessa trinca fiscal, inflação e Selic, o mercado teoricamente não quer esse tipo de papel, ou só aceita tomar prefixado mais longo se o governo quiser pagar mais. É assim que, na prática, as falas mal colocadas ou a falta de clareza sobre a condução das contas públicas acaba pressionando negativamente e no dia a dia a renda fixa. O governo precisa captar para fazer frente aos seus gastos, junto com a arrecadação de impostos. E o mercado fica todo dia tentando entender o risco e as taxas de retorno que remuneram a contento esse risco, que em parte é subjetivo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.